Aplaudir ao Senhor pela vida da pastora Gabriela, mais conhecida como pastora Gabi. Glória a Deus. É uma honra para nós, como pastores, né? Estar ouvindo as preciosidades da nossa casa. É muito bom quando trazemos pessoas aqui, mas também nós nos sentimos honrados quando eles se colocam disponíveis e que o Senhor continue usando, né, e abençoando poderosamente. A igreja estenda a mão para cá, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesta manhã. Pai, nós te louvamos. Nós te bendizemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na tua casa. E muito agora, Senhor, ouvir a tua preciosa palavra através da tua filha, a tua serva, que tem se colocado disponível. Senhor, vem com o teu poder, vem com a autoridade, usa, Pai, através do Espírito Santo, e continua abençoando, e que ela seja canal do Senhor para as nossas vidas nesta manhã. Assim, Senhor, nós te pedimos, fala a tua igreja, fale, não te cales, fica conosco, através da pessoa do Espírito Santo, no nome poderoso de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Diz assim: eu abençoo a vida da pastora Gabi. Em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, pastora. Obrigada pelo teu carinho e disponibilidade. Amém. Amém. Ai, gente, a presença de Deus é muito forte. Aleluia. Aleluia. Quem estava aqui desde sexta-feira começou a ser muito ministrado pelo Senhor. E eu sou muito honrada a Deus por poder fazer parte disso, do que Ele está fazendo aqui nesse lugar. Quando eu entrei aqui pela manhã, meu coração ele se encheu da presença do Senhor, porque eu vi quantas pessoas amam servir a casa dele. E quando eu estava preparando a minha palavra, eu tinha separado sobre preparo da noiva para o grande dia do Senhor. E vendo as irmãs, né, durante esses 2 dias de conferência, eu vejo o quanto existe uma paixão intensa, o quanto essa noiva, né, ela ama o Senhor. E eu sou grata a Deus pela vida de vocês, eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito. E somente uma noiva muito apaixonada, ama o processo do preparo para o casamento. Somente uma noiva muito apaixonada pelo seu noivo, que está disposta a abrir mão de tudo, a se separar para esse grande dia. Somente uma noiva muito apaixonada faz isso. E o Espírito falou ao meu coração que Ele encontra graça na vida de vocês, mulheres que estão aqui. E tudo aquilo que vocês fizeram, e tudo aquilo que vocês têm feito, o Senhor Ele vai recompensar. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu creio que existe uma porção nova que vai ser derramada sobre nossas vidas. Até hoje à noite o Senhor Ele vai derramar do poder e da glória dEle. Amém? Então eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor comigo lá em Apocalipse. Apocalipse 21, 2. Aleluia. Primeiramente, o Senhor Ele fala com a gente, né? Antes da gente ministrar. Eu fui muito ministrada por essa palavra, por esse tema. E vendo o quanto o Senhor tem alinhado os nossos corações para aquilo que Ele tem para fazer nesses últimos dias. Amém? E lá em Apocalipse 21, no versículo 2, está escrito: E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus,
ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça para a gente poder estar orando. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós oramos ao Senhor, nosso Pai, nosso amado, nosso noivo. Nós oramos para que o Senhor nessa manhã fale aos nossos corações. Eu oro para que o teu amor e o teu temor cresça cada vez mais no nosso interior. Até que haja, Senhor, um constrangimento total, Senhor, em relação à tua presença. Nos faça, Senhor, cada vez mais diminuir para que o Senhor possa crescer. Nos torne, Senhor, uma noiva apaixonada, sedenta pelo Senhor. Que nessa manhã a tua doce presença possa vir sobre nós e que nós possamos sentir, Senhor, o teu Santo Espírito. E que teu amor venha nos inundar, Senhor. Fale conosco. Fale aos nossos corações. Eu oro para que haja, Senhor, uma conversão genuína, Senhor, do nosso interior. Diretamente ao teu trono, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, nos preparar para o grande dia da sua volta. Essa oração que eu faço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E durante esses dias de conferência, nós discutamos muito sobre o preparo, sobre novas vestes, sobre como nos preparar para o grande dia. E nós ouvimos muito sobre o adorno e sobre o atavio. E quando eu estava preparando uma palavra, antes de começar a ouvir o que o Senhor estava liberando durante esses dias aqui, eu estava sentindo muito forte de falar sobre o preparo. O preparo da noiva para o grande dia. O preparo da noiva, o preparo da igreja para a grande vinda do Senhor. E isso vai nos custar muitas coisas. Isso vai nos custar abrir mão, né? Vai nos custar a separação para esse grande dia. E eu coloquei aqui o que está escrito em Apocalipse, que o Senhor, ele quer uma noiva adornada e ataviada. E eu coloquei aqui o significado de atavio, que significa enfeite, adorno, ornamento, uma referência a uma vestimenta interior, um detalhe usado para embelezar a noiva. E quando a gente fala sobre atavio, sobre preparo, a gente fala sobre algo interior, algo que acontece dentro de nós, algo que acontece no interior, não no exterior. O adorno, ele é aquilo que traz a beleza para a noiva. A grinalda, o sapato, os detalhes, o vestido, esse é o adorno. Mas aquilo que está por dentro, somente nós sabemos, que é o preparo. E o texto vai falar sobre a Nova Jerusalém, que simboliza o povo de Deus e a habitação eterna do Senhor com os homens, que é comparada a uma noiva que representa a pureza e a beleza, e a preparação espiritual para a grande eternidade. Então, o preparo para o casamento, o preparo para o grande dia, ele não começa do dia para a noite. Eu me preparo hoje e amanhã eu caso. É muito difícil isso acontecer. Existe um preparo para isso. E não seria diferente com a igreja de Cristo. Não seria diferente conosco hoje aqui. Existe uma separação para a noiva. Existem etapas, existe o namoro, existe o noivado, até o grande dia do casamento. E durante todo esse preparo, e principalmente o preparo do noivado, é quando a noiva, né, falando aqui como mulher casada, quando a noiva ela começa a se preparar para o grande dia. A gente está falando de detalhes, a gente está falando de separação, a gente está falando de estudo, porque a gente começa a estudar e a pesquisar até sobre as tendências do que está acontecendo. O que vai ficar legal, o que vai agradar, qual é o meu gosto, qual é o gosto do noivo, o que a nossa família tem em comum. A gente começa a pesquisar tudo sobre o casamento. Então a gente entra num tempo de preparo. E você que ainda não casou, também não teve essa experiência, em nome de Jesus, o Senhor, Ele está preparando esse grande dia para você, mas para ter um encontro com Ele. Amém?
Aqui eu estou falando sobre um preparo, no geral, em relação à noiva de Cristo e o Senhor. Mas colocando aqui exemplos de algo que nós vivenciamos como a noiva de Cristo, como mulher. E quando nós entramos no período de preparação para o grande dia de casamento, nós buscamos estudar tudo o que está acontecendo. E nós entramos num tempo de separação. E o que acontece hoje em dia, a igreja, a noiva de Cristo, ela não está preocupada com o tempo do preparo. Ela não está preocupada com a base, com aquilo que vai agradar ao noivo, aquilo que vai agradar os olhos do Senhor. Hoje em dia, muitas vezes nós fazemos para o Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito. Às vezes o Senhor te chama a atenção para algo, Ele quer falar com você em relação a alguma coisa, e aí você deixa para a última hora. E a noiva do Senhor, ela não deixa nada para a última hora. Ela se prepara antes para o grande dia. Então existe uma preparação. Repita comigo, preparação. Existe um momento de separação. Repete comigo, separação. Aonde nós voltamos a nossa mente e o nosso coração somente para o grande dia. E quando a gente fala de atavio, foi o que foi pregado durante esses 2 dias, intensamente ao nosso interior, fala sobre algo que está por dentro, algo que às vezes vai apertar, vai machucar, mas é para o crescimento, porque sem, a preparação, a gente não consegue aguentar o novo, a gente não consegue aguentar o peso do adorno do Senhor. Então, para isso, nós precisamos do atavio. O atavio se refere a algo de dentro, e o adorno, o externo, o belo. O atavio ninguém vê, mas o adorno sim. O atavio, ele vai pesar, ele vai apertar e muitas vezes ele também vai assustar. Porque a gente não está acostumado, né? A gente não está acostumado a colocar uma veste, com muito peso, com muitos detalhes. Então, vai te assustar. Mas a preparação, ela vai causar isso. Ela vai causar, de primeiro, você vai se assustar e falar, não, acho que eu não vou conseguir vestir isso no dia. Eu não vou conseguir, ficar o dia inteiro usando isso. Mas aqui a gente está falando de um tempo de preparo. Às vezes vai pesar, vai apertar e você vai ter que sustentar. Para que quando o adorno vier, para quando a beleza externa vier, a gente consiga sustentar aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Deus não quer somente uma noiva adornada, somente enfeitada por fora e muito bela. Ele quer uma noiva totalmente ataviada, para que quando a beleza, quando o adorno vier, a glória de Deus possa ser revelada. Amém? Ele quer o ajuste e o preparo. Durante o tempo de separação, a gente escutou sobre a rainha Esther, sobre o tempo que ela se preparou para o grande dia. Foram 6 meses, se banhando com essenciarias, com nardo, mirra. Depois de mais outros 6 meses, com mais outras especiarias, onde ela se preparou para o grande dia. 1 ano. Basicamente, um noivado, ele dura em torno de 1 ano, 1 ano e meio, no máximo a gente dá 2 anos, Se passou disso, coloque seu joelho no chão para orar, porque em nome de Jesus não é do Senhor, mas o Senhor, ele faz todas as coisas e Ele vai abençoar. Mas em nome de Jesus estou falando aqui sobre preparo. E o preparo às vezes dura em torno de 1 ano. E a noiva do Senhor, ela não é diferente. Ela não é diferente. O Senhor, Ele vai te chamar para um tempo de separação. Às vezes você vai ver algumas pessoas se entregando, apaixonadas pela presença do Senhor, de uma forma que aquilo vai te constranger e você não vai entender. Mas por que você não vai entender? Porque aquela pessoa, aquela noiva, ela está apaixonada e ansiando pelo dia da vinda do Senhor. A minha expectativa é que o Senhor aumente a presença dEle, a chama em nosso coração, a tal ponto de que, Senhor, eu aguardo pela sua presença. O meu coração anseia pela sua vinda, pela sua volta, não como um pesar, não com medo, mas sim com grande expectativa em amor. Porque o Senhor, o nosso Pai, o nosso amado, o nosso noivo,
Ele vai vir nos buscar, amém? E nós precisamos estar preparadas e apaixonados para esse grande dia, para essa grande volta do Senhor. O Senhor, Ele não separou esse tema, não colocou no coração da nossa pastora à toa. Existe uma palavra profética, existe uma profecia lançada para que a gente possa vivenciar, nos preparar para a grande volta do Senhor. Amém? Então o Senhor está preparando essa igreja para esse tempo. Ele está preparando uma igreja apaixonada e Ele está nos separando. Só que essa separação, ela vai nos custar tempo. Ela vai nos custar dedicação. Ela vai nos custar separação. E ela vai nos custar um grande preparo para esse dia. Então, não se assuste se as coisas começarem a apertar para você. Não se assuste se o noivo começar a pedir algumas coisas para você. Não se assuste se você... Amém. Não se assuste se você começar a ser apertado e apertada pelo Senhor. Foi porque você entrou no templo do preparo, amém? Amém? Porque o grande dia está próximo e existe uma missão concedida para a igreja do Senhor. Então, esse tempo do preparo, ele vai nos custar algumas coisas. E somente uma noiva apaixonada, consegue abrir mão. Somente uma noiva apaixonada, mesmo se sentindo apertada pelo atavio, mesmo se sentindo pressionada, somente uma noiva apaixonada consegue sustentar até o grande dia. Isso não é para qualquer um. Isso é somente para quem é apaixonado pelo Senhor. É somente para quem é apaixonada pelo Senhor. E isso vai mudar o seu posicionamento. Isso vai gerar transformação no seu interior e no seu caráter. Porque o Senhor, Ele quer uma noiva completamente pronta. Uma noiva adornada. Uma noiva que está com um coração e com grande expectativa para receber aquilo que o noivo tem para oferecer. Para a gente chegar adornada para o casamento, existe um grande preparo até chegar o grande dia. Um preparo de separação, atenção e santificação. E eu coloquei aqui em 3 tópicos, rapidamente, para a gente poder já estar se encaminhando para o momento de oração. A separação, ela requer um tempo de separação em relação à oração e jejum. Uma noiva apaixonada, ela começa a estudar e ela começa a buscar aquilo que vai agradar ao noivo. E o que agrada ao nosso Pai é a nossa separação e a nossa santificação a Ele. Ou seja, aumentar a nossa fome e a nossa sede em oração, em busca, em santificação. Então você vai começar a ter mais anseio em buscar o Senhor e a se separar. Então você vai querer jejuar, você vai querer orar, você vai querer se separar para esse grande dia, para esse tempo, aonde a noiva do Senhor vai aguardar com grande expectativa a vinda dele. O terceiro que eu coloquei é a atenção. Uma noiva apaixonada, ela é atenta e vigilante. Ela fica atenta a todos os detalhes. A todos os detalhes a noiva ela fica atenta. Nada passa despercebido do olho da noiva. Nós temos, algumas amigas, amigos, padrinhos, madrinhas em relação à preparação de um casamento, mas é sempre a noiva que tem um olhar minucioso para os detalhes. É ela que escolhe a cor das flores. É a noiva que escolhe os detalhes da mesa. A noiva, ela escolhe tudo. Até quando a gente vai fechar com algum cerimonialista, com alguma casa de festas, nós sentamos e organizamos todo o casamento, porque a atenção, os detalhes, a noiva ama
ver tudo. Então, isso vai custar de nós um preparo para o Senhor, a atenção do que está sendo feito. Então, o Senhor ele vai começar a preparar o seu coração para esses detalhes. Às vezes você não tinha essa expectativa de preparar algo para o Senhor. E agora você está começando a olhar para a casa de Deus, para as coisas do Senhor com outros olhos. Algo que você ainda não via, mas pelo fato de você estar se tornando uma noiva apaixonada, você vai começar a ficar atenta para os detalhes daquilo que o noivo ele ama. Ou seja, você vai se preocupar em ornamentar a igreja. Você vai se preocupar se o banheiro está limpo, se o chão está limpo, se está precisando de alguma coisa na cantina, se os pastores estão precisando de algo, dos detalhes. Você vai começar a se preocupar com isso, porque você vai começar a chamar a sua atenção, o serviço, a vigilância para as coisas do Senhor. Você vai começar a se atentar, porque você é uma noiva apaixonada. Amém? Então, você vai começar a observar e a ver coisas que antes você não via. Porque você entrou no tempo de preparo. E isso custa de você atenção aos detalhes. E o Senhor, ele vai falar com você durante o seu sono, às vezes em sonhos. Ele vai falar com você na sua casa, quando você estiver fazendo alguns afazeres domésticos ou no seu trabalho. Você vai começar a ouvir uma voz que é o Espírito Santo falando: filha, se atente a esses detalhes, olha o que eu quero que você faça. E isso é intimidade com o Senhor. Esse é o tempo do preparo. E o último é a santificação, que é um conjunto de tudo isso que eu falei para vocês, que a santificação ela é a separação para o Senhor. Ou seja, eu abro mão de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que me afasta do Senhor. E eu entro num tempo de separação e santificação para o grande dia do encontro com o noivo. E a santificação, quando a gente entra nesse processo de purificação, é o processo onde você vai sentir mais ainda a dor e o aperto do atavio, do preparo para o grande adorno do Senhor. Nesse tempo de santificação é que você vai começar a ver o Senhor de uma maneira na qual você ainda não viu. Você vai experimentar essa presença de uma maneira que você ainda não experimentou. E você vai começar a ver e a entender como o Senhor Ele ama que você o adore, que você o sirva, e esse preparo para o grande dia. Amém? A santificação é a chamada para os santos, para a noiva do Senhor, que é a igreja. Amém? Então, eu oro para que esse tempo de preparo, para que esse atavio, porque quando ele fala aqui que descia do céu, quando ele via uma noiva ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ou seja, ele só não viu uma beleza externa. Ele viu algo que existia de preparo antes de todo adorno, de toda beleza. Existe um preparo para o grande dia. Existe um preparo para que a gente possa sustentar aquilo que é de muito belo, aquilo que é de muito poderoso. E às vezes a gente quer algo que a gente ainda não está pronto para receber. Às vezes a gente ora tanto, chora tanto, busca tanto ao Senhor. Senhor, me dá, me dá, me dá. Mas a gente já quer logo aquilo que é muito belo, aquilo que é muito brilhoso, aquilo que é muito lindo aos olhos humanos. Mas aquilo que está por dentro, que é o atavio, que é o aperto, a gente ainda não está pronto para receber. Então, enquanto a gente não estiver preparado para isso, o Senhor ele não vai derramar, Ele não vai dar algo daquilo que você tanto ora e tanto busca ao Senhor, porque você ainda não se separou para aquele grande dia. Você ainda não se separou para aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Amém? Então, para a gente encerrar, lá em Efésios 5, 27... Efésios 5, 27. Amém? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante,
mas santa e irrepreensível. Aqui o Senhor está falando de uma igreja sem mácula, sem ruga e sem mancha. Ele está falando de uma noiva completamente preparada e santificada para aquele grande dia. Amém? Então o Senhor, durante esse tempo de preparo, Ele vai estar limpando tudo aquilo que te afasta do Senhor. Ele vai tirar as impurezas. Ele vai trazer uma veste nova para você. Uma veste de adoração. Uma nova veste. Para que você entre no grande dia, na vinda do Senhor, completamente adornada, completamente cheia da presença do Senhor, sem mácula, sem ruga, sem manchas, sem pecados, nem ressentimentos. Ele vai te preparar para esse grande dia, porque nós somos amada, nós somos a menina dos olhos dele, e Ele quer e Ele vai derramar o melhor para nossas vidas. E Ele quer que a gente venha se separar com amor, dedicação para a obra dEle, para tudo aquilo que Ele tem apontado para esse tempo. E eu oro para que nós venhamos nos tornar uma noiva apaixonada pelo Senhor. Uma noiva apaixonada pelo Senhor, Independente se o preparo está sendo doloroso, independente se está sendo apertado para você, independente se você não está gostando muito do processo, mas mesmo assim, sendo uma noiva apaixonada, você vai aguardar o grande dia com expectativa, porque você vai ver que valeu a pena toda a separação, você vai ver que valeu a pena abrir mão de algumas coisas, para que você estivesse pura e santificada para o grande dia do Senhor. Assim como aquelas virgens prudentes fizeram, elas se separaram e elas tiveram aquilo que era de mais precioso. Elas não deixaram faltar o óleo. Elas se prepararam para o grande dia. E quando o noivo chegou, elas receberam com grande alegria, porque elas estavam prontas para aquele grande dia. Então se prepare. Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de todo o meu processo e por tudo aquilo que ainda vai acontecer. Mas eu lembrei que para a gente poder estar no altar, para que a gente esteja lá fora pregando o evangelho do Senhor, existe um preparo muito grande. Existe um tempo de separação que não é fácil. Não é fácil. Vão existir estações, vai existir tempo em que você vai se sentir solitária, sozinha. E às vezes acontece muito isso no preparo, né, para o casamento. Você olha para o lado, olha para o outro e fala: meu Deus, ninguém me entende, ninguém conhece meu gosto, ninguém sabe o que eu vivo, o que eu penso. Você pode estar rodeada de amigas, mas às vezes não vai ser suficiente, porque ninguém vai entender o que você quer. E esse é o tempo do preparo. Às vezes você não vai ter ninguém do seu lado, ninguém vai conseguir te entender. Mas o noivo, ele vai entender e ele vai receber você com grande expectativa. Ele vai receber você com braços abertos para aquele grande dia, porque Ele sabe o que você passou durante o tempo do preparo. Ele sabe o quanto você abriu mão, o quanto você se entregou para aquele grande dia. E eu oro para que nessa manhã a gente sinta esse cuidado de Deus, sabe? Esse cuidado do noivo em relação a todo esse processo de separação, de santificação, não somente como um pesar, mas sim como um privilégio, amém? Mas sim como um derramamento, sabe, de um presente que o Senhor tem para nos dar nessa manhã. Ele quer nos presentear, Ele quer presentear a noiva dEle, porque às vezes a gente deseja tanto alguma coisa, a gente deseja tanto, mas a gente não sabe qual vai ser o dia que o Senhor vai nos presentear. E de repente hoje é esse dia. Se está faltando alguma coisa para você, se você tem pedido algo para o Senhor, hoje Ele quer te presentear, amém? Como a noiva dEle.
Porque Ele está vendo todo o tempo de preparo. Ele está vendo o cuidado que você está tendo com a casa dEle, com as coisas dEle. E Ele está pronto para poder te abençoar e te receber de braços abertos. Quando eu estava orando e vendo cada detalhe feito aqui durante a conferência, eu senti muito isso no meu espírito, de que Ele quer derramar uma nova porção para a igreja, uma nova porção para a noiva dEle, porque Ele está vendo o quanto está sendo custoso, às vezes, você abrir mão de algo para estar aqui e para derramar tudo aquilo que é de precioso, né? Um óleo precioso diante do Senhor, aquilo que você tem, que tem de grande valor. Ele tem visto que você tem derramado aos pés dEle. Então Ele quer abençoar a sua vida nessa manhã. Ele quer derramar uma porção de amor. E Ele quer renovar essa aliança com você hoje. Ele quer te dar novas vestes, sabe? Vestes limpas, de linho puro. Ele quer derramar hoje sobre a sua vida um bálsamo, um descanso para o seu coração, para que você não fique angustiado e não fique angustiada, porque o grande dia está próximo e você está sendo preparada para isso. Eu queria que vocês se colocassem de pé. E que você fechasse os seus olhos. O noivo, ele conhece o seu coração. O noivo, ele sonda o nosso interior, o nosso Pai. O Espírito, ele é consolador. Ele sabe de tudo aquilo que você vive. E o nosso noivo, ele está atento a cada detalhe daquilo que você tem feito para ele. E se você ainda não tirou esse tempo de preparo para o noivo, para esse grande dia, para esse grande casamento, para a vinda dele, para que ele possa te encontrar. Se você ainda não teve esse momento de separação, esse é o momento em que você tem para que você comece a se separar, a se santificar para o Senhor. Mas se você, noiva, apaixonada, se você tem derramado aos pés do Senhor tudo aquilo que você tem de mais precioso, se você tem se separado para o Senhor e algumas coisas têm apertado para você, nessa manhã eu tenho uma palavra para você. Vale a pena, vai valer a pena, porque o grande dia está próximo e o Senhor, Ele vai te resgatar, amém? Você é a noiva dEle. Então feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor. Ore ao Senhor e peça para Ele, para que Ele venha sobre a sua vida nessa manhã, o teu encontro, meu amado noivo. Peça para que Ele aumente a paixão que você tem por Ele, pela casa dEle, pelas coisas dEle. Peça para que Ele aumente o zelo pela casa do Senhor. Peça para que Ele aumente a fome e a sede, para que você o conheça mais. Peça para que Ele venha aumentar o amor pelas vidas e pelo corpo dEle. Oh Espírito, o Senhor chamou os teus filhos para um tempo de separação, aonde esse tempo de separação vai nos custar algumas coisas. Nesse tempo de separação, somente a noiva apaixonada, ela vai estar atenta aos detalhes, e às vezes somente a noiva vai ver, mas ninguém vai conseguir ver, só você. E isso não é um peso, isso não é um peso, isso é somente o preparo para o grande dia em que você vai se encontrar com o noivo. O que você tem feito para ele durante esse tempo de separação é só um pequeno detalhe daquilo que está por vir. Então eu oro, Senhor, nessa manhã, para que nós
possamos nos separar em amor, como noiva apaixonada para o grande dia. Oh Espírito, derrame sobre nós, Senhor, uma porção de amor. Nos torne, Senhor, apaixonados pela Tua presença. Renova em nós, Senhor. Renova o nosso interior. Retire de nós o peso, um peso que não é nosso. O Teu fardo, ele é leve, ele é suave. E existe uma preparação para o grande dia. O Senhor está trocando. Eu vejo o Senhor trocando aqui algumas vestes, dando vestes novas, vestes de santidade. O Senhor está colocando sobre você uma nova veste. O Senhor está te chamando para esse tempo de separação. Oh meu Deus, eu vejo aqui tantas noivas apaixonadas. Tantas noivas dedicadas. Tantas noivas apaixonadas, dispostas a abrir mão de tudo pelo Senhor, dispostas a abrir mão de tudo pela Tua presença. Existe um amor genuíno, uma presença grandiosa invadindo o seu interior, e essa presença é a presença do Senhor. Porque existe um tempo de deleite para você, noiva. Ah, Senhor, como nós ansiamos por esse dia. Ah, Senhor, nós somos apaixonados e apaixonadas pela Tua presença. O nosso coração, ele queima e anseia pela Sua presença. Ah, noivo, o Senhor é tão belo, o Senhor é tão lindo, e a Sua presença nos constrange. Sim, Senhor, vai valer a pena. Vai valer a pena todo esforço. Vai valer a pena toda separação. Vai valer a pena, porque você vai ver o noivo. Oh Espírito, nós chamamos, Senhor. Sim, Jesus. A presença suave do Senhor doce está invadindo o seu interior nessa manhã, e Ele está renovando a sua vida. Me sustenta em minha dor. Essa é uma manhã de renovo, uma manhã de enchimento do Espírito, uma manhã de separação, de santificação. Sim, Espírito, aumente aqui a Tua presença nesse lugar. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Eu não procuro por coroas, comer mais águas das fontes, desesperado eu.
manhã de renovo, uma manhã de complemento daquilo que o Senhor tem feito. E o Senhor, Ele está colocando muito forte aqui no meu coração o nome de algumas pessoas. E eu gostaria que vocês viessem aqui na frente, porque o Senhor, Ele tem uma porção nova para derramar sobre a sua vida. Eu gostaria que a irmã Dilza viesse aqui na frente. Dilza. A irmã Dilza. Jeremias, o Bira também. A Vanessa, o seu esposo. A Silviane. Rabalaçocotororobadache. Espírito, tem mais aqui. Tem mais aqui. Existe uma porção, um bálsamo vindo diretamente do trono de Deus. Um renovo para a vida de vocês. Espírito, fale mais aos corações aqui. Tem mais pessoas. Fique à vontade para vir aqui para frente. Fique à vontade. Podem vir também aquele que quer mais do Senhor, aquele que quer uma porção nova, pode vir, que nós vamos orar por você também. Eu sinto uma graça de Deus muito forte aqui nesse lugar. Muito forte. Oh, Espírito. Mais Espírito. Mais Espírito.
não há lugar onde eu queira estar, se não aos seus pés. E não há lugar onde eu possa estar, se não aos seus pés. Te amo, meu noivo. Te amo, meu noivo. Te amo, meu noivo. Te amo, meu noivo. Eu já me vesti pra ti. Eu já me vesti pra ti. Eu vou ao teu encontro. Eu vou ao teu encontro. Eu vou ao teu encontro. Eu te amo, meu noivo. Eu me preparo para o noivo. Ele amara, chora, caravana, chora. Eu me visto pro noivo. Apaixonado eu estou. Apaixonado, apaixonado. Eu olho para o noivo. Eu me preparo para o noivo. Eu olho para o Aleluia. Quero orar por você nessa manhã. Quero orar por toda a igreja. Fica aqui na frente, você que está aqui mesmo. Não sai não, quero orar com você. Igreja, estenda sua mão para cá, assim, para receber. Para você também receber também a porção, isso. A mesma porção que está sendo liberada aqui nessa manhã. Pai, nós te louvamos. Nós te bendizemos. Nós te exaltamos porque tu és santo. E a tua santidade, o teu amor nos constrange. A tua presença nos constrange, ó Deus. Vem sobre este lugar cada dia mais. Eu vejo noivas aqui, Senhor. Noivas preparadas, noivas, Senhor, que estão se entregando. Noivas, Senhor, que firmam uma aliança, que renovam um compromisso, que se entregam, meu Deus. Deus, toma cada uma da sua noiva em tuas mãos agora. Abençoa, Senhor, seus filhos, suas filhas, que vieram ouvir a tua voz. E eu tenho certeza, Pai, que saem daqui, Pai, renovados, com o derramar do teu Espírito neste lugar. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua presença gloriosa. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um nessa manhã. Te agradecemos pelo teu amor, que permanece imutável, mesmo, Senhor, nós não merecendo, mesmo, Senhor, às vezes falhando, mesmo às vezes, Senhor, não compreendendo, mas o Senhor permanece fiel. Derrama cada vez mais, Senhor, desse amor. Derrama cada vez mais dessa porção. Derrama cada vez mais dessa unção gloriosa que está sobre este lugar. Senhor, nós ansiamos por Ti, ansiamos pela Tua presença, ansiamos pela Tua volta, ansiamos, Senhor, por estar nas bodas do Cordeiro.
Ó Deus, vem, Senhor, sobre nós a cada dia. Guarda-nos, ó Deus, como a menina dos seus olhos, porque precisamos, Senhor, de Ti. Abençoa os seus filhos nessa manhã, suas filhas. Senhor, que porção gloriosa. Continua conosco, ó Pai, no decorrer desse dia. Que logo mais à noite, Senhor, o Senhor venha fazer muito mais também. Não porque merecemos, mas porque carecemos. Precisamos, Pai, de Ti. Muito obrigada, Senhor, do Teu amor. Muito obrigada. Assim nós abençoamos seus filhos aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Seja abençoada, seja abençoado. Pode voltar para o seu lugar, dá um glória a Deus nessa manhã aí. Isso, aproveite essa oportunidade. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pastora Gabriela, vem cá, por favor. Vem aqui em cima rapidinho. Irmã Silviane, me ajuda, vem cá. Representando as mulheres dessa casa. Silviane, entrega essa pequena lembrança como forma de gratidão e de carinho pela vida da pastora Gabi. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da pastora Gabriela. Senhor, continue usando, enchendo do Espírito Santo em nome de Jesus. Glória a Deus.